Fala rapaziada, beleza? E hoje eu quero fazer um vídeo aqui comentando um pouco sobre a minha opinião, né, de mais ou menos quanto tempo se leva para passar em concurso militar. Eu sei que esse é um detalhe que não é de fato uma opinião, né? Isso na verdade são estatísticas que você teria que usar e tal. Só que na verdade eu quero usar minha opinião em cima do quê? Do que eu conheço sobre as provas, do que eu sei que você precisa fazer para passar nessas provas e mais ou menos quanto tempo seria um tempo ideal, seria um tempo ali, digamos assim, ótimo para você estar fazendo uma boa preparação e passando em cada um desses concursos militares que existem aí, de nível médio, logicamente, e dos principais que nós temos no nosso país, tá? Então se você gosta desse tipo de tema, cara, de concursos militares e também gosta de receber bizus sobre o concurso militar, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, beleza? E já deixa o like no vídeo, porque se você deixar o like no vídeo, você já tá aumentando aí em cerca de 83,4% a sua chance de ser aprovado no próximo concurso militar que você for prestar, beleza? Então, tamo junto e bora pro vídeo. Então, rapaziada, o que acontece, né? Eu vou elencar aqui, na verdade, os concursos militares meio que numa ordem de dificuldade, mais ou menos, tá? E eu vou aqui, mais ou menos, tecer alguns comentários sobre o porquê que eu acho que determinado concurso militar você consegue passar com um determinado tempo, beleza? E o primeiro concurso que eu gostaria de abordar aqui é o da EAN e também vou puxar o do Fuzileiro Naval, tá? Os dois concursos, cara, são cursos muito básicos e de entrada. Tudo bem que nos últimos anos a gente percebeu que a EAN, especialmente ali na prova de matemática, começou a elevar um pouquinho o nível, tá? Então isso é algo que vem acontecendo com os concursos militares, tá? Então não é nada para você ficar super assustado. As provas têm essa tendência de, conforme o tempo vai passando, ir subindo o nível, e isso acontece justamente porque, como o acesso à informação hoje está cada vez mais facilitado, né? Logicamente eles precisam ir fazendo uma certa... elevar o nível da prova, vamos dizer assim, para que consiga ali acompanhar, né? Então, se você for pegar hoje em dia, né, uma prova do Colégio Naval, do IME, da Escola Naval, lá dos anos 80, anos 90, não quer dizer que era uma prova fácil, mas você vai ver que, pô, hoje muitas das questões você certamente conseguiria resolver, mas naquela época você não tinha todo esse acesso à informação que você tem hoje em dia, toda essa facilidade de aprender o conteúdo que você tem hoje em dia, beleza? Então, claro que as provas também vão subir no nível. E a EAN e o Fuzileiro Naval são provas muito de entrada. E, cara, são provas que você absolutamente ali consegue estudar ali durante um ano de preparação e conseguir passar. Outra advertência aqui, cara, um ano de preparação, quando eu tô falando isso, eu não tô dizendo necessariamente ali um ano mesmo, ou seja, 365 dias, 12 meses, não. Tô falando um ano de preparação é aquilo, pô, você começou a estudar ali em janeiro, até a data da prova, mais ou menos ali, você já consegue ter uma base boa pra passar. Então, pra EAN e pro Fuzileiro Naval, cara, aí diria que 4, 5 meses, né, de preparação ali, você estudando direitinho e tal, você consegue chegar num nível aceitável para fazer uma boa prova, beleza? Então não tem nenhum segredo, não tem nada de outro mundo aí que você vai encontrar nessas provas. Quando a gente já dá uma subida no degrau, que a gente vai para uma ESA, uma EAR da vida, né, a gente já começa a ver provas um pouco mais trabalhadas, mas ainda assim, nada demais. Então, a ESA, a gente teve ali algumas mudanças na prova, né, então, né, de uns tempos pra cá, adicionou inglês e tal, algumas coisas mudaram no digital, mas foi pouca coisa, nada também de outro mundo. E a EAR tem se mantido ali num padrão constante, lembrando que, lógico, se você for escolher ali a especialidade BCT, o inglês é um pouco mais difícil e tal, mas é uma prova ali que vem com um nível justo, nível técnico. Essas duas provas têm uma característica que eu gosto de comentar muito com o pessoal, que é que são provas essenciais, se você vai prestar ali SpaceX ou se você vai prestar AFA, FON, Escola Naval. Por quê? Porque a ESA, ela vai bem que fazer uma modulação da prova da SpaceX e a EAR, ela faz uma modulação mais ou menos da prova da AFA. Então são excelentes provas para você que vai estudar para provas de oficial fazer no seu ano, mesmo que você não queira ir para a EAR, nem queira ir para a ESA. Mas são provas que vão, de fato, testar a sua capacidade, né, em termos de qual é a qualidade da sua base, ou seja, o quão bem você estudou vai determinar o quão bem você vai nessas provas da EAR e da ESA, no caso de quem está estudando para a prova de oficial. Mas no próprio caso da ESA e da EAR, volta de novo esse assunto, cara. Em um ano de preparação você já consegue fazer ali o necessário para passar nas duas provas, tá? Então a EAR você tem duas provas por ano, né? Então uma acontece ali no meado do ano mais ou menos e a outra acontece mais pro final, e a ESA tem uma prova só no ano, normal. Só que são duas provas que são bem justas, a cobrança é bem no nível ali normal, não tem nada de outro mundo, você não precisa ficar pegando macete, você não precisa ter uma base aprofundada nem nada. É você pegar o que tá no edital ali, estudar por um bom material, fazer todo o procedimento certinho ali, que eu passo muito lá no Máquina, né? De como você deve estudar cada matéria, que você vai chegar bem preparado na prova, não vai ter muitas surpresas, não vai ter muito segredo não, beleza? Então são outras duas provas ali, que num ano normal de preparação, você fazendo a preparação ideal, você vai conseguir passar, tá? Agora, a gente indo para a SpaceX, por exemplo, agora, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a SpaceX, sobre a AFA, Escola Naval e também sobre a EFON, tá? Vou incluir a EFON aqui. Bom, são provas aí para oficial, né, de carreira aí das Forças Armadas, com exceção do EFON, que você vai para a Marinha Mercante, né, que é civil. E basicamente é o seguinte, cara, essas provas de oficial, elas já são provas que puxam um pouco mais. Dessas quatro que a gente citou aqui, a SpaceX é a mais tranquila, tá? Então a cobrança da SpaceX também não é muito elevada, continua sendo uma cobrança justa,
Claro, uma cobrança ali, né, com algumas pimentinhas a mais em relação à ESA e à EAR, tá? Dependendo da matéria. Só que ainda assim é uma prova bem justa, você fazendo uma preparação de padrão, aprendendo bem, né, aquele conteúdo do edital, estudando da maneira correta, você vai chegar ali com um ano de preparação ali na tua prova da SpaceX, né, em setembro ou em outubro, muito bem preparado, vai conseguir fazer uma boa prova com certeza, tá? Agora, aqui a gente já começa a ver algumas coisas sendo um pouco mais acentuadas. Primeira coisa, geografia. A geografia da SpaceX, ela já é uma geografia um pouco mais específica, uma geografia até um tanto quanto aprofundada. Então é uma matéria que é comum a rapaziada acabar não indo tão bem assim, ter um pouco de dificuldade. O pessoal sabe que tradicionalmente a geografia é uma prova que na SpaceX realmente puxa bastante pessoal para baixo, porque ela é muito específica. Então aqui a gente já tem a primeira prova de todas as que a gente está comentando aqui, que já começa a ter ali uma certa característica ali própria, que você tem que tomar um certo cuidado. Porém, como é só uma matéria e ela só tem um peso 1, né, e você tem ali português e matemática tem peso 2, por exemplo, e a SpaceX tem muitas matérias, acaba que esse detalhe não faz tanta diferença na hora de você montar uma estratégia de preparação para a SpaceX. Então você tranquilamente, em um ano de preparação, consegue estudar da maneira correta e passar nessa prova. Agora, quando a gente vai para o EFON, né, a gente já tem uma outra característica de prova. A EFON, a AFA, a Escola Naval, elas são provas bem ali similares, tal. Só que o concurso da EFON ele tem umas certas características que faz com que faz com que seja, na verdade, totalmente possível você com um ano de preparação passar na EFON. E por que isso acontece? Porque a EFON é a única prova aí dessas que a gente está comentando que mesmo que você não faça média em tudo, ou seja, acerte ali metade em tudo, você consegue continuar no jogo, tá? É por isso que às vezes eu comento, cara, se você está com muita dificuldade em inglês para EFON, às vezes é mais válido você focar todas as suas energias em matemática, física e português para fazer uma prova excelente e deixar o inglês realmente meio capenga e tentar buscar uma aprovação ali naquela segunda lista da EFON, que foi inclusive até o que aconteceu comigo, entendeu? Então é uma parada que você pode utilizar e tá no jogo, mano. O que importa é passar, beleza? Não tô falando aqui pra ninguém ficar buscando essa porra de C01, caralho, porque é legal de C01, beleza? Você vai ter o seu mérito, é interessante, mas o que importa é você estar lá dentro, irmão. E o que acontece com a EFON é o seguinte, é uma prova que já tem um nível um pouco mais difícil, então você já vê uma matemática mais bem trabalhada, cai cálculo, cai geometria analítica no R3, você é uma física que ano a ano vem aumentando o nível de dificuldade, especialmente pelo fato que na EFON uma das matérias que mais reprova o pessoal lá dentro é Física 1, e Física 1 não, na verdade, é Física 2, né, que é a parte de eletricidade lá dentro. Ah, não, Física 2 é termologia. Na EFON, não, lá dentro, se não mudou nada, Física 2 continua sendo eletromagnetismo. E você vai ter ali um português ali, por mais ou menos, tá, um pouco abstrato, um inglês extremamente difícil, um inglês muito específico, né, com aquele inglês marítimo mesmo, vocabulário muito técnico, tá, então é por isso que muita gente toma pau. E você começa a ter uma prova que tem um nível de dificuldade um pouco maior. Mas por essa característica do concurso, você consegue montar algumas estratégias para você fazer uma preparação que dentro de um ano você também consegue passar. Então, cara, já citei aqui uma porrada de concurso militar, citei aqui uns 6, que com um ano de preparação bem feito você consegue passar. Ah, Gustavo, mas aí eu já estudei aqui há 2 anos, 3 anos e não estou conseguindo passar. Cara, aí você tem que analisar duas coisas. Ou você está errando no seu método, ou você tem alguma parada específica sua que está te pedindo de passar. Às vezes você tem algum déficit de atenção que te impede de render nos estudos. Às vezes você tem uma dificuldade além, né, do normal em alguma matéria específica. Né? Às vezes no dia da prova você fica nervoso e erra bobeira, ou você não sabe controlar seu tempo e tal. Aí tem N coisas que podem estar entrando. Ou então, o que acontece com a maioria das pessoas é que as pessoas não sabem estudar. Então o cara faz o que muita gente fica falando por aí na internet, e, sinceramente, não são coisas eficientes, tá? Aí o cara vai lá, só segue o cursinho, fica lá, curso presencial e tudo mais. O caralho, quando viu, o cara tá estudando 3 anos. É normal isso acontecer. Porque se você não sabe o método certo de estudar, você não consegue otimizar seu estudo e você não consegue ser eficiente. Você pode até ser eficaz, ou seja, pode ser que você passe, mas depois de 3, 4 anos tentando. Então você foi eficaz? Você foi eficaz, porque de fato você passou na prova. Mas você foi eficiente, ou seja, você passou com o menor tempo possível? Não. Porque eu tô falando que na EFON, com um ano de preparação, você consegue ali, estudar tudo que é necessário, chegar num nível bom para fazer a prova. Entendeu? Mas também tem esses outros fatores pessoais aqui, tipo nervosismo, se você tem algum problema de déficit de atenção, se você tem uma dificuldade muito além do normal em alguma matéria, que podem ali, logicamente, estar aqui manipulando esse tempo. Então eu estou fazendo uma análise aqui genérica, com base no que a prova cobra e os métodos que tem de estudo, os materiais que tem disponíveis, beleza? Quando a gente vai para a Escola Naval e AFA, aí já começa a sair dessa regra do 1 ano. É possível você passar de primeira? Sim, é possível. Só que eu acho que já são provas que com 1 ano de preparação já não é tão assim suficiente, vamos dizer assim. É uma prova de realmente de você conseguir passar numa segunda tentativa. Por que isso acontece? Nas duas provas acontece por motivos diferentes. Na AFA é porque é uma prova que exige muita velocidade e precisão do candidato. Então, é uma prova que as questões são difíceis e você tem muitas questões difíceis para fazer num tempo relativamente curto,
tá? E ainda tem uma redação. Então acaba que muitas pessoas até chegam com um nível de conhecimento legal na AFA, só que não tem aquela maldade de fazer questão, aquela velocidade para fazer as questões e tal. Então, realmente, o cara às vezes chega e por não saber administrar bem o tempo, não saber, né, ter esses macetes na hora de resolver a prova, acaba não conseguindo fazer tudo, acaba fazendo alguma cagada, porra, caindo alguma pegadinha ali que não era pra ter caído, tal, justamente por não ter toda essa malandragem. Então, geralmente, pra AFA, aquela parada de você, pô, passar um ano ali, né, se preparando pra prova, e depois mais um ano ali, pegando essa malícia, as estratégias, né, trabalhando velocidade de resolução de questão, esse olhar mais apurado de, pô, qual questão eu posso pular, qual questão eu vou fazer logo agora, tal, estratégia de prova, pô, por onde começar a resolver a prova, aí você começa a pegar essa maldade, tipo, numa próxima tentativa. Então, por isso que é uma prova ali que eu diria que, pô, você precisa de basicamente uns 2 anos de preparação para conseguir passar. A Escola Naval, idem. Só que o lance da Escola Naval é porque é uma prova muito aprofundada em matemática. Então é comum que o pessoal, por não conseguir chegar no nível de profundidade necessário da matemática da Escola Naval, acabar chegando lá e tomando um pau também. É comum. Porque a Escola Naval é vista como uma prova muito difícil, e de fato é, mas no geral, se você for analisar, não é uma prova tão cabulosa assim. É só a matemática. A matemática da Escola Naval é muito difícil. Mas outras matérias, cara, física tá dentro do nível dela aceitável, português tá num nível bem razoável também, inglês é bem tranquilo, até de certa forma, é um inglês gramatical, mas pô, nada de outro mundo, você consegue fazer uma boa preparação e safar o inglês. Agora a matemática é o que realmente faz o jogo da Escola Naval, é isso que torna a prova bem difícil e é o que geralmente tira o pessoal do concurso. Por isso que eu diria que, para você pegar toda essa malícia, essa maturidade em matemática necessária para a Escola Naval, eu acho que 2 anos de preparação é o necessário, beleza? Agora, quando a gente fala aí de IME e ITA, aí a gente já tá falando aí de 3 anos de preparação, né, pra lá de 3 anos. Tem pessoas que passam de primeiro? Sim. Numa segunda tentativa? Também. Mas por que eu digo 3 anos? Porque o IME e o ITA, ele junta muitas dessas características, tá? Então você vai ter uma prova que pra você fazer uma boa base, uma boa fundação, já vai levar basicamente 1 ano, porque você tem que estar bem completo em várias matérias de exatas do ensino fundamental, então já vai exigir 1 ano pra isso aí. Aí no outro ano vai ser esse ano que você vai começar a pegar certas maldades, certas malícias, tal, não sei o quê, e pode ser que ainda assim você, pô, bata na trave, porque são provas que também são bem aprofundadas. Então geralmente, cara, é realmente uma prova pra você botar um projeto aí de 2, 3 anos pra você conseguir passar, porque vai ser 1 ano ali você fazendo essa base, o outro ano você, pô, pegando essa malícia de prova, tal, e um outro ano aprofundando ali pra chegar num nível aí que você já tá muito safo, você tá ali além do necessário pra passar na prova, então você vai passar com sobra, vamos dizer assim. É por isso que no IME e no ITA é comum o pessoal acabar passando ali realmente com 3, 4 anos de papiro, mas existem alguns casos ali de pessoas que passaram de primeiro ou passaram numa segunda tentativa, também é normal. Então, por que eu tô dizendo essas coisas aqui? Porque eu tô fazendo uma análise de maneira racional e tirando fatores pessoais. Então, com base no que a prova exige, no que o candidato tem que ter para passar na prova e o tempo médio que você leva para chegar nesse nível para fazer uma prova, né, de forma competitiva, vamos dizer assim. Só que, como eu falei, existem fatores pessoais que podem diminuir ou aumentar esse tempo, né? Às vezes você tem dificuldade para aprender, mas pode ser que você também tenha facilidade para aprender, né? Então são os dois lados da moeda. Então não tem como a gente também determinar que você vai passar em tanto tempo, tá? Não tem como a gente falar isso. Mas uma coisa que eu tenho certeza, né, que pode te ajudar muito se você quiser passar o mais rápido possível, é você adquirir o Máquina de Aprovação, que é o curso onde eu coloquei todo o meu método e aprimorei para que você consiga estudar da maneira mais eficiente possível e passar o mais rápido possível no concurso militar, que é o seu foco e é o seu sonho. Então, rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo aí, cara, não esquece de deixar o like, não esquece também de se inscrever no canal, comenta aí embaixo qual desses concursos aí você quer prestar e quanto tempo você acha que leva aí realmente fazer uma preparação padrão para esse concurso, né? Se você discorda ou se você concorda com a minha opinião. E de qualquer forma, se você quer ser aí um audaz guerreiro, um futuro aprovado aí em qualquer prova de concurso militar de nível médio, cara, não se esqueça aí de conferir o Máquina de Aprovação, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, tamo junto e até a próxima.